Boa noite. Então, a gente vai começar a aula de hoje falando sobre o exemplo 7 do final do capítulo da seção 3. A ideia seria esboçar o gráfico dessa função, x elevado a 2 terços, vezes 6 menos x elevado a 1 terço. E para ajudar no esboço desse gráfico, a gente vai usar as derivadas primeira e a derivada segunda, analisando as inclinações, se a crescente, decrescente, a concavidade, para encontrar os pontos de inflexão, encontrar os pontos críticos, né, e perceber se existe algum ponto de máximo ou mínimo local. Então, primeiro a gente vai fazer o cálculo das duas derivadas dessa função, né? O cálculo da primeira derivada dá 4 menos x dividido por x elevado a 1 terço, 6 menos x elevado a 2 terços. E a derivada segunda, que é a derivada dessa primeira função, dá menos 8 sobre x elevado a 4 terços, vezes 6 menos x elevado a 5 terços. Vocês querem que abre a derivada dessa primeira função aqui, para chegar nesse valor que está aqui no f'? É isso? Tá. Só para ter mais espaço aqui, eu vou jogar isso aqui para cima. Deixa eu descer com isso, para abrir um espaço aqui entre as... descer com essa função. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu agora eu consigo aqui. Então, vou tentar mostrar isso. Essa derivada, né? Então, aqui, como é a derivada de duas funções, né? Eu poderia chamar essa função aqui já tem f, né? Então, vou chamar de outra coisa. Vou chamar de f1 de x, e essa parte daqui pode ser a minha f2 de x. Então, é um produto de duas funções. No caso de f2 de x, né? Eu ainda vou fazer uma mudança, né? Que eu vou chamar, por exemplo, né? Para a regra da cadeia, né? Eu vou chamar de u 6 menos x, né? E ao fazer essa substituição, eu vou ter a derivada dessa função em relação a u e a derivada de u em relação a x. Então, a gente vai ver isso aqui na montagem. Então, ao calcular a derivada da função f de x em relação a x, eu vou aplicar a regra do produto, que é a derivada da primeira vezes a segunda, vezes a derivada da segunda vezes a primeira. Né? Mais, né? A derivada da segunda vezes a primeira. Então, a derivada da primeira vezes a segunda vai dar o quê? A derivada dessa função vai cair 2 terços. Né? Vou subtrair desses 2 terços 1. Então, vai ficar 2 terços menos 1, o que vai dar menos 1 terço. X elevado a menos 1 terço. Todo mundo viu essa derivada da primeira? Cai 2 terços, subtrai 1 da função. Eu não coloquei a gravação ainda porque não tinha saído ontem à noite, né? Eu vou colocar a gravação, tá? Da aula 13 ainda. Da aula 12 da aula 13. Eu coloquei só os slides. Então, essa primeira derivada, vocês entenderam? A derivada da primeira vezes a segunda. Então, vou colocar aqui, né? 6 menos x elevado a 1 terço. Derivada da primeira vezes a segunda. Mais a derivada da segunda vezes a primeira. Aí, a derivada da segunda, que seria, né, a derivada de f2 dx, como que nós vamos fazer ela? Nós vamos fazer a derivada de f2 em relação a u e a derivada de u em relação a dx. Né? Em relação a dx. Então, essa aqui seria a regra da cadeia, né? Que nós vamos aplicar. Então, ela vai ficar como? A derivada de f em relação a u é a derivada de u elevado a 1 terço deu. E a derivada de u em relação a x é 6 menos x dx. Então, aqui, né, eu estou mostrando essa parte que é a derivada dessa função, como que ela seria. A derivada de f em relação a u, onde eu chamei 6 menos x de u, e a derivada de u em relação a x, porque ela é uma função
que é um pouco mais complexa, né? Ela não tem um número só aqui. Então, ela é uma função combinada, né, de 6 menos x. Então, ela ficaria dessa forma. Então, aqui eu já vou substituir direto. Então, aí ela seria mais, né, a primeira, x elevado a 2/3, vezes a derivada da segunda. O que é a derivada da segunda? É essa derivada que a gente colocou aqui. Então, du 1/3 vezes u cai 1/3, né? E subtrai 1 de 1/3. 1 menos 1/3 é menos 2/3. Então, a gente vai ter 6 menos x elevado a menos 2/3, né? Nesse caso. Seria essa componente. Tinha até uma forma mais simples aqui que poderia ser feita, mas não, desse jeito dá também. Agora, a derivada de 6 menos x em relação a x vai dar menos 1. Né? Essa segunda derivada aqui. Ó. Então, a primeira derivada de u elevado a 1/3. Du cai 1/3, subtrai 1 de 1/3, dá menos 2/3. Então, a nossa função 1 é 6 menos x. A derivada de d6 menos x dx é menos 1. Então, a gente ficou com essas duas componentes, né, da nossa derivada. Agora, teríamos que colocar sobre, né, o mesmo expoente. Né? Então, a gente tem 1/3 aqui, 1/3 aqui, 1/3 aqui. Podemos colocar, se a gente for passar para baixo, né, os expoentes, como que a gente poderia colocar aqui 1/3, por exemplo, em evidência. Ele colocou embaixo, né? Então, vamos seguir essa linha. A gente vamos manter o 2 em cima e vou colocar embaixo em evidência, ó, x elevado a 1/3, né? Colocando x elevado a 1/3 embaixo, por causa do menos aqui, né? Ele vai para baixo. Aqui a gente tem x elevado a 2/3. Acho que é melhor reescrever. 2/3. Então aqui continua 2/3. Em cima continua 6 menos x elevado a 1/3. E isso daqui vai somar. Esse aqui é só o primeiro termo, né? Que eu passei o 2/3 para baixo. E se eu fosse tentar deixar num formato semelhante, embaixo ficaria 1/3 de x a 2/3, né? Que aqui ficaria x elevado a menos 2/3, se ele ficasse embaixo. E esse 6 esse 6 que está aqui, né? Elevado a menos 2/3, eu vou deixar em cima. Então, vai ficar 6 menos x elevado a 2/3. Aí, na verdade, esse sinal de menos aqui, né? Vindo aqui para frente, ele vai dar um sinal de... vai subtrair esse sinal de mais. Então, a gente está com esse formato. A gente... ele também colocou, né, o 2/3 embaixo, né? Então, vamos passar para baixo também o 2/3, né? Só para ficar o mesmo formato, depois a gente junta, né? Que basicamente eu acho que ele juntou os denominadores. O que a gente pode fazer nessa função de k, nessa função superior, para ela ficar mais parecida com essa? Podemos multiplicar ela por x ao cubo. Então, se eu pegar e multiplicar aqui em cima, ó, por x ao cubo e aqui embaixo por x ao cubo, eu já vou ter o mesmo denominador nas duas, tá? E aí, se eu quiser ter agora o mesmo numerador, eu posso... Vamos fazer essa parte primeiro, né? O que mais que eu poderia multiplicar para ficar igual aos dois? Então, ele vai ficar com 3, né? E o x ao cubo em cima. E aqui a gente pode multiplicar ele por... Poder multiplicar em cima e embaixo. Poder multiplicar em cima e embaixo por essa função daqui, ó. Multiplicar aqui e aqui. Talvez vai ficar um pouquinho confuso, né? Por 6 menos x elevado a 1/3.
Tá parecendo que esse cara daqui pode estar errado às vezes, viu? Elevado a... vamos fazer em cima e embaixo por 2/3. Pronto. Então, 6 elevado menos x elevado a 2/3 aqui. E em cima eu vou multiplicar por 6 menos x elevado a 2/3. Todo mundo entendeu? Então, estou multiplicando o primeiro lado da minha função por 6 menos x elevado a 2/3 em cima e embaixo, e o segundo lado da minha função por x ao cubo em cima e embaixo. Ou seja, estou multiplicando por 1 essa e por 1 essa. Continuando aqui, o que nós vamos encontrar? Na parte de cima, ó, vai dar 2 vezes esse. Quando a gente multiplica esses dois, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, 1/3 mais 2/3 vai dar 3/3, que é 1. Então, essa função de cima vai virar 2 vezes 6 menos x. Em cima, aqui, ó, esse produto. Tá? Embaixo, o que eu vou ter? 3 elevado a x a 1/3. 3 elevado a x elevado a 1/3. Vezes 6 menos x elevado a 2/3. Então, esse é o primeiro lado da minha equação. Vamos para o segundo lado. O que eu teria? Eu teria que multiplicar também, em cima e embaixo, eu multipliquei por x elevado ao cubo, né? Deixa eu ver se a gente teria que multiplicar por mais alguma coisa. Para ficar com o mesmo denominador, a gente pode multiplicar o lado direito por x elevado a 1/3, né? Multiplicamos por x elevado a 2/6, que é só uma questão de manipular os termos, tá, gente? Não necessariamente precisaria chegar nesse formato. A gente poderia parar do jeito que está aqui e analisar a função desse jeito, tá? O que o livro fez nessa passagem foi tentar dividir em 3 funções, mas a gente poderia analisar o sinal dessa função, o sinal dessa função. Mas é lógico que para saber as concavidades, o ideal é escrever o lado esquerdo e o lado direito sobre o mesmo denominador, igual ele fez aqui, né? Então, a gente pode agora tirar o mínimo múltiplo comum. Mas vamos fazer esse produto aqui em cima, como que ele ficaria, então? Se eu quiser sumir, então, do meu numerador com 2/3, né, igual ele fez, eu vou multiplicar aqui também por 6 menos x elevado a 1/3. E aqui é a mesma coisa. 6 menos x elevado a 1/3. Então, ao multiplicar isso aqui em cima, então, eu estou multiplicando em cima por x ao cubo vezes 6 menos x elevado a 1/3 e por x ao cubo vezes 6 menos x elevado a 1/3. Estou multiplicando por 1. Então, na parte de cima, o que eu vou ter? X ao cubo, né? Então, menos x ao cubo, que tem um menos aqui, né? Então, vai ficar esse mais aqui, não. Menos x ao cubo. A multiplicação desses dois aqui, ó, 6 menos x elevado a 2/3 com vezes 6 menos x elevado a 1/3, vai dar 6 menos x elevado a 3/3. Então, isso aqui vai dar 6 menos x, multiplicando. E o que a gente vai ter embaixo? Embaixo, como eu multipliquei, então eu vou ter o 3, né? Que é o primeiro termo que a gente tem aqui. Repetindo ele. X elevado a menos 2/3 vezes x ao cubo. Embaixo, vai dar x elevado a 1/3. X elevado a 1/3. E se a gente multiplicar por esse denominador, a gente vai ter aqui 6 menos x elevado a 1/3. Né? Para ele ficar igual, eu poderia multiplicar por 2/3. Vamos fazer isso aqui, ó. 2. Aí, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Não consegui apagar, não. Então, vou deixar 1/3 mesmo. Então, aqui a gente já viu que a gente vai ter alguns termos, o denominador comum. A gente pode tirar o denominador comum, né? E vamos encontrar o denominador comum. Aí ele poderia ser, por exemplo, né? O denominador comum poderia ser 3x elevado a 1/3. Então, estou escolhendo o mesmo denominador para os dois, né? 6 menos x elevado a 2/3. Né? Então, isso dividido por esse primeiro caso daqui, né? Vai dar 1. Vezes o de cima, vai dar 12 menos 2x. 12 menos 2x. Né? Ou, vamos deixar assim. Mas eu poderia deixar como produto, né? Porque ele... Vamos deixar desse jeito. Em cima, então, vai dar menos o quê? X ao cubo
vezes 6 menos x. Vamos deixar x ao cubo vezes 6 menos x. Então, quando eu agora pegar o meu denominador e o denominador que eu tirei o MMC, né? E dividir esse por esse valor daqui, a gente vê que o 3x a 1/3 vai se cancelar. Então, eu vou ter esse dividido por esse, vai ser 2/3 dividido por 1/3. Então, 2/3 dividido por 1/3, na verdade, aqui, ó, quando eu for tirar o denominador, né? 2/3 dividido por 1/3 vai ser 2/3 menos 1/3, que vai dar 1/3, né? Então, em cima então, vai dar 1/3 do de baixo, né? Que é esse termo. Vocês querem que abra melhor no Jamboard? Tá ficando um pouco embolado aqui, não? Ou tá dando para entender até aqui? Porque eu tô achando que aqui ficou apertado para eu fazer. Vou descartar isso tudo aqui, tá? Ficou pequeno o espaço aqui. Não tá ficando legal, não. Vamos copiar isso aqui. Abrir o Jamboard aqui. Mas é só juntar as expressões, né? Ali é só se juntarem para aquela análise que ele fez, ele só colocou com o mesmo denominador comum, né? Aí é mais manipulação de função. Mas espera aqui que tá ruim. Deixa eu copiar lá do... Deixa eu dar uma ampliada aqui. Aqui é melhor, porque fica... Então, a gente chamou... Vamos fazer rapidinho aqui. É mais fácil de arrumar também. A gente chamou esse aqui de F1. Chamamos esse aqui de F2. E aí, a derivada de F em relação a X é... né? Aí a ordem tanto faz, né? Mas poderia fazer, né? A derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Né? Então, essa aqui seria a ideia. A derivada de F1, a gente pode fazer aqui, né? Continuando aqui. A derivada de F1 em relação a x é a derivada de x elevado a 2/3 em relação a x. Isso é igual a 2/3 de x elevado a menos 1/3. A derivada de F2 em relação a x, ela é a derivada de F2 em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Onde a gente vai chamar u de 6 menos x. Então, a nossa derivada de F2 em relação a x, ela vai dar a derivada de F2, que é
u elevado a 1/3 du, vezes a derivada de u em relação a x, que é 6 menos x elevado a dx. Então, a derivada de u em relação a u é 1/3 de u elevado a menos 2/3, né, que a gente subtrai 1 daqui. E a derivada de d6 menos x dx é menos 1. Substituindo u por 6 menos x, a gente tem menos 1/3, 6 menos x elevado a menos 2/3. Então, agora que a gente já tem as duas derivadas, a gente monta essa derivada da função f. O que ela vai ser? A derivada da primeira, que é 2/3 de x a menos 1/3. Então, a gente pode escrever isso como sendo 2 sobre 3 elevado a x a 1/3. Estou só reescrevendo isso. Essa aqui é a primeira derivada, vezes a função 2. O que é a função 2? 6 menos x elevado a 1/3. Elevado a 1/3. Né? Então, esse é o primeiro termo. O segundo termo é a própria função 1, que é x elevado a 2/3, né? Vezes a derivada da função 2. A derivada da função 2, a gente já tem ela pronta aqui. Né? Ela vai dar menos 1/3 de 6 menos x elevado a menos 2/3. Né? Então, isso aqui... Então, aqui a gente só está substituindo, tá? Para quem não acompanhou, aqui eu só estou substituindo os valores das derivadas que a gente calculou, né? Nessa expressão. Então, a gente chegou nisso. Agora, a partir daqui, poderia analisar daqui, né? Agora também. Isso aqui já é a resposta. Derivando de novo, né? Aplicando as regras, a gente chegaria na outra derivada. Isso aqui já é a resposta final. Aí, o que o livro faz é tentar tirar um mínimo múltiplo comum dessa situação aqui para chegar nisso. Aí, né, vamos pegar o primeiro termo aqui, né? Para eu ter uma cara igual está aqui, né, elevado a 2/3, o que eu teria que fazer? Eu teria que multiplicar em cima, né? Aqui em cima, por 6 menos x elevado a 2/3 e multiplicar aqui embaixo por 6 menos x elevado a 2/3. Ao multiplicar o numerador e o denominador por isso, né? Aí, automaticamente eu teria algo mais parecido com isso. Então, é só uma manipulação. Então, esse primeiro produto vai dar o quê? 2 vezes 6 menos x, né? Porque 1/3 com mais 2/3 é 3/3. Então, esse primeiro produto daria isso. A parte de baixo, o que vai dar? 3x elevado a 1/3. Aí eu tenho agora esse novo termo, que é o 6 menos x elevado a 2/3. Então, a gente até conseguiu já ter o mesmo denominador no primeiro termo. Agora, o segundo termo, né, a gente teria que também fazer alguma manipulação para isso. Então, vamos escrever ele primeiro, né? Então, ele ficou menos 1/3, né? Pegando esse menos 1/3 e passando para fora. X elevado a 2/3 eu vou colocar embaixo. Então, vai dar x elevado a menos 2/3, né? Que é a parte do denominador. Em cima, o que eu tenho no meu numerador? Se eu descer, se ele está aqui com 6 elevado a menos 2/3, se eu desço para o denominador, ele vai virar 6 menos x elevado a 2/3. Né? Eu descendo com esse termo para baixo. E em cima ficou 1. Ficou nada, né? A gente desceu com todo mundo. Descemos com esse termo e descemos com esse termo. Agora, o que eu preciso para esse ficar mais parecido com esse? Eu preciso multiplicar em cima e embaixo por x elevado a 1/3. Né? Então, se eu multiplicar aqui em cima por x elevado, né, a cubo, e aqui embaixo por x elevado ao cubo, né, ou seja, eu estou multiplicando por 1, eu vou fazer com que esse termo vire 1/3 e a gente tenha o mesmo denominador comum. Né? Então, vamos só pegar esse termo daqui, tá? Eu vou fazer aqui do lado. Como que ele vai ficar, então? X elevado ao cubo dividido por x ao cubo vezes x elevado a 2/3 é x elevado a 1/3. Então, ficou 3 vezes x elevado a 1/3 vezes 6 menos x elevado a 2/3. Então, agora eu tenho o mesmo denominador no segundo termo do que eu tenho no primeiro termo. Então, isso aqui é só para mostrar isso, tá? Então, agora eu posso colocar ele com o mesmo denominador, que é, nesse caso, né, 3
vezes x elevado a 1/3 vezes 6 menos x elevado a 2/3. O que eu vou ter no meu numerador? 2 vezes 6, né? 12, menos 2x, esse primeiro termo, e aqui eu vou ter menos x ao cubo. Menos x ao cubo. Então, essa seria a minha função, a minha primeira derivada. Se ele chega próximo disso aqui, eu não consigo ver isso. Talvez se aqui em cima, eu não consigo ver se isso aqui seria um produto de 6 menos x. Eu não consigo ver. Ah, lógico, dá para cortar aqui. Ah, não dá para cortar não. Tem menos x ao cubo aqui, ó. Esse aqui é um menos. Para mim a função seria essa, né? Aí ele passou que seria 4 menos x sobre x 1/3 vezes 6 menos x elevado a 2/3. Depois vocês verificam no livro se ele faz essa dedução, tá? Mas para mim a resposta seria mais parecida com isso daqui que eu fiz. Alguém achou algum erro em alguma passagem aqui? Eu não vi. F2 dx ficou menos 1/3. Eu não vi nenhum erro aqui nas passagens que eu fiz. Né? Eu não vi nenhum erro. Se vocês acharam algum erro aí vocês me falam, mas eu acho que a derivada seria isso, e aí a função a ser analisada seria essa, né? Aqui. No livro, pelo que eu entendi, ele encontrou esse 4 menos x aqui. Eu não estou conseguindo visualizar, né, como que sairia daqui e viríamos para cá. Né? Então, pode ser que essa dedução dele aqui esteja errada. Né? Vocês podem conferir depois. Mas deu para entender? A segunda derivada eu não vou fazer não, porque aí são 3 termos agora. Né? A segunda derivada envolve a regra do quociente com a regra do produto. Eu vou gastar, vamos falar assim, a aula inteira para fazer isso. Né? Mas essa primeira derivada seria isso. Né? E aí depois sim, aí agora você faria aquela regra de saber os pontos críticos. Quais são os pontos críticos aqui, né? Aí deu para entender, né? Os pontos críticos seria, né? X igual a 6, x igual a 0, né? E aonde isso aqui daria 0, né? 1, 2... mas deu para entender. Aí você poderia fazer aquela comparação e saber as concavidades, né? Igual foi feito. Então, vou colocar aqui só para saber. Dúvida, exemplo 7, seção 4.3. Então, vamos ir para a aula de hoje. Era só esse, né? Eu vou não salvar. Eu já mandei para vocês. A gente começa a aula de hoje, então, na seção 4.4. Tá gravando ainda? Tá. Aplicação das derivadas. Muitas vezes o livro pode errar a resposta, errar o desenvolvimento, tá? Esse slide eu tirei direto da editora, né? Mas eles têm um pouquinho de erro de tradução, pode ter sido copiado uma função errada do livro, né? No lugar de onde seria certo. Então, hoje a gente vai ver como fazer derivadas de formas indeterminadas e usar a regra de L'Hopital, tá? Então, suponhamos que a gente quer analisar o comportamento dessa função, ln de x sobre x menos 1. Então, f não é definido em 1, né? Porque vai para infinito a função. Então, a gente tem que saber como que f se comporta próximo a 1. Então, em particular, a gente quer saber o valor do limite, né, dessa função quando x está se aproximando de 1. Então, no cálculo desse limite, a gente não pode aplicar, né, a propriedade 5 do limite, que é dividir pelo maior grau do polinômio, né? Pois o limite do denominador vai dar 0 se a gente fizer isso. Né? Vai ficar 1 menos 1 igual a 0. Então, não dá para aplicar isso. Então, como, né, esse limite dessa função existe, né, mas o valor não é óbvio, né, a gente percebe que tanto o numerador como o denominador vão tender a 0. Então, a gente fala que 0 sobre 0 não está definido. Então, em geral, se a gente tiver um limite nessa forma, na divisão de duas funções,
onde se o x tender a A, tanto a função de cima quanto a função de baixo derem zero, né, significa que esse limite ele é indeterminado do tipo 0 sobre 0. Tá? Um limite que dá isso. Então, por funções racionais, a gente pode cancelar os fatores comuns. Né? Então, nesse caso aqui, que é o limite de x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos 1. Né? Então, a gente poderia colocar o x em evidência em cima, reescrever embaixo em termos do produto, e aí a gente conseguiria cortar, né, x menos 1 com x menos 1 e ter um limite que é possível de existir. Então, isso aqui a gente já chegou a ver como que faria nos casos que dá para fazer essa manipulação. Né? Aqui, ó, se a gente substituísse diretamente, em cima e embaixo, o valor de 1, daria 0 sobre 0. Mas se a gente faz essa manipulação, já dá meio. Né? Mas, muitas vezes, né, a gente não consegue fazer essas funções extensionais, né, cancelar fatores comuns. Né? Da mesma forma, né, a gente usou argumentos geométricos, né, para mostrar que o limite de seno de x sobre x era igual a 1, quando o x era muito pequeno. Então, isso aqui a gente chegou a usar, se eu não me engano, uma expansão, né, geométrica. Então, esses métodos não vão funcionar para os limites quando é 0 dividido por 0. Então, a gente tem que usar um novo método que chama regra de L'Hopital, para calcular essas formas indeterminadas. Então, não é óbvio também, né, quando a gente procura, nesse caso, né, uma assíntota horizontal. Se a gente quer saber qual que seria, onde que essa função, né, vai ter um zero de inclinação. Então, da mesma forma, a gente, nesse caso, né, para a gente encontrar uma assíntota horizontal, a gente teria que fazer o limite quando o x tende a infinito. Também não é óbvio calcular esse limite, já que tanto o numerador quanto o denominador vão tender a infinito. E aí vai ter uma disputa entre os dois. Né? Então, se o numerador ganhar, o limite vai ser infinito. Se o denominador ganhar, o limite vai ser zero. Então, pode haver algum equilíbrio, né? Mas, nesse caso, a resposta vai ser algum número positivo finito. Então, em geral, também, se a gente tiver um limite da forma de uma função sobre a outra, onde a função do numerador tende a infinito ou menos infinito, e a de baixo tende a menos infinito ou infinito, então a gente fala que esse limite é não determinado ou indeterminado do tipo infinito, infinito. Então a gente viu que o L'Hopital pode aplicar quando o limite é do tipo 0 sobre 0 e quando ele é do tipo infinito sobre infinito. Tá? Então, da mesma forma, né, a gente poderia tentar utilizar aquela regra de dividir o numerador e o denominador pela potência mais alta de x. E em alguns casos isso vai funcionar. Então, nesse caso desse limite, se a gente divide em cima e embaixo por x ao quadrado, a gente chega nesse resultado, que ao substituir x infinito nessa função, a gente encontra o valor de meio. Esse método não funciona para o limite que a gente viu anterior, que é o nn de 1 sobre x mais 1. Então, a gente teria que aplicar essa regra de L'Hopital para esse tipo de limite indeterminado, quando ele é 0 por 0 ou infinito por infinito, e você não pode aplicar a regra de dividir pelo maior expoente do polinômio. Então, a gente vai usar essa regra do L'Hopital. Então, suponha que as funções f e g sejam deriváveis e que a função g, a derivada dela em qualquer ponto de x, é diferente de zero no intervalo aberto i, que contenha a, exceto possivelmente a. Então, nesse caso, a gente vai supor que o limite de f de x com x tendendo a igual a zero, o limite de g de x com x tendendo a igual a zero, ou que o limite de f de x com x tendendo a é igual a mais ou menos infinito, menos para g. Em outras palavras, temos uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, né? Nesses dois casos, né? Se a gente estivesse fazendo a razão dentre eles, né? Então, o limite de x tendendo a de f sobre g é igual o limite de x tendendo a da derivada de f sobre g. Se o limite do lado direito existir, ou se for infinito ou menos infinito. Então, a gente pode aplicar essa regra de L'Hopital, que em vez da gente usar a própria função, a gente usa a derivada da função. Então, a gente simplesmente pega as duas funções, a superior e a inferior, deriva as duas e aí calcula o limite da derivada das duas. Se isso for válido, né, que os limites delas individuais dão 0 e 0, ou infinito, isso é possível e vai dar a resposta certa. Alguma dúvida? Ô, professor, Sim. sobre a pergunta que você perguntou lá se a passagem estava errada, não é que está errada, não.
É porque o do livro, ele reduz ao máximo, entendeu? Tipo, ele vai fazendo fatorização, um monte de coisa que ele faz e chega naquele resultado. O do Então senhor tá certo. teria que Isso, continuar multiplicando isso, e... isso. Ficaria inviável fazendo caderno, entendeu? Ficaria muito grande. Então assim, ali eu cheguei até num ponto que já daria para Sim, analisar, né? isso. Aquelas três Aham. funções, né? Sim, sim, tá Não, certo, tá não certo. ficou idêntico ao dele, mas E é não porque adianta o ficar perdendo dele, tempo com isso também, sim, né? sim, o dele ele reduziu ao máximo, aí ficou muito, por isso Mas é ficou bom vocês interessante. perguntarem mesmo, porque se tiver com dúvida, né, tem que descobrir o salto que o livro fez, né? Ah, sim, não, mas tá de boa. Então vamos continuar aplicar a regra de Hopital. Então, quais são as observações que a gente vê nisso? Né? Primeiro, ela diz que o limite de uma função quociente, né, ou seja, a divisão de duas funções, é igual ao limite dos quocientes das suas derivadas, desde que essas condições sejam satisfeitas. Né? Então, o limite do quociente é igual ao quociente das derivadas, é igual ao limite das derivadas. Então, a gente tem que verificar primeiro as condições relativas aos limites de f e g antes de usar a regra de L'Hopital, porque o limite de f e g tem que ser igual a zero ou igual a mais ou menos infinito, para ser verdade. Então, essa observação 2, né? A regra do L'Hopital também é válida para os limites laterais e para os limites no infinito ou no infinito negativo. Vou mudar aqui que ele está negativo. Às vezes fica umas partes em inglês aqui também, como em música. Então, x tendendo a A pode ser substituído por qualquer símbolo, como x tendendo a A pela direita, A pela esquerda, infinito ou menos infinito. De qualquer forma, sempre vai valer o L'Hopital se der zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Aí você pode fazer que o limite dessas duas funções é a derivada, é o limite da derivada da função de cima sobre a derivada da função de baixo. Observação 3, para o caso especial onde a função em A é igual a zero e as derivadas são contínuas e a derivada de g em A é diferente de zero, é fácil porque a regra de L'Hopital é verdadeira. Tá? Usando a forma alternativa da definição da derivada, o que a gente tem? Então, essa que seria a forma alternativa, né? O limite da função de x tendendo a A com a derivada da função de f em todo x e de g em todo x, quando o x tende a A é a derivada da função em A, né? A substituição direta. E como que a gente pode descrever a derivada da função em A como limite de x tendendo a A, né? Porque isso aqui tende a ser a inclinação, né? Então aí vai ser o limite de x tendendo a A de delta y, né? Sobre delta x. E a derivada da função de baixo vai ser um limite de x tendendo a A de delta y, né? Da função g sobre, então, delta g sobre delta x. Da mesma forma, né? O limite, como os dois limites eles tendem a A, eu posso colocar os dois sobre a mesma base. E aí a gente vê que corta, né? X menos A com X menos A. E a gente fica com os limites de f de x menos f de A sobre g de x menos g de A. Né? E, da mesma forma, né? A gente, quando o x tende a A, né? Esse limite vai tender a f de x sobre g de x. Né? A gente poderia fazer, já que f de A e g de A é igual a zero. Então, como foi definido que a função em A de g e f é igual a zero, a gente mostra, para esse caso específico, né, que o limite da derivada da função do numerador e do denominador é igual ao limite das próprias funções do numerador e denominador. É mais difícil para provar a versão geral, mas aqui a gente conseguiu provar a versão que a gente fala que as funções f e g em A é igual a zero. Então, vamos calcular agora o limite de ln de x sobre x menos 1, que se a gente fosse fazer pelos métodos anteriores, daria 1 sobre 0, daria 0 sobre 0, ou daria 0 sobre 0, né, nesse caso. Então, uma vez que, né, a gente pode aplicar o L'Hopital, né, nós vamos calcular qual que é o limite, né, da função de cima e o limite da função de baixo. Então, isso é o primeiro teste para saber se pode aplicar o L'Hopital, né? Então, aplicando o limite da função de cima, a gente vê que ele dá 0. Aplicando o limite da função de baixo, a gente vê que ele dá 0. Então, o limite do quociente está dando 0 sobre 0. Então, é a forma indeterminada. Logo, eu posso aplicar o L'Hopital, que é fazer com que o limite dessa função seja o limite da derivada dessas funções. Então, isso é válido. Então, a derivada de ln de x dá 1 sobre x e a derivada de x menos 1 dá 1. Então, esse limite de x tendendo a 1 vai dar sobre a função de 1 sobre x, que vai dar 1. Então, conseguimos resolver
um limite indeterminado do tipo 0 sobre 0, utilizando que o limite das funções é igual ao limite da derivada dessas funções. Produtos indeterminados, né? Então, se nosso limite de x tendendo a de uma função foi igual a 0, e o limite de x tendendo a de uma função g foi igual... Professor, Sim? volta no próximo slide. Vamos supor que fosse ln de 2 seno de x. Aí, no caso, ficaria 1 sobre 2 seno de x ou não? Aí você vai fazer a derivada do de cima sobre a derivada do de baixo. Então vai ser a derivada de ln de 2 seno de x. É isso que você falou? Isso. Seria isso. 2 seno de x. Isso, 2 seno de x. Aí você vai ter que Ok. aplicar aquela ideia do u, né? Se você tem um ln, se você tem uma função mais complexa, aí você tem que chamar esse cara que está ali dentro de u e Sim. fazer a regra da cadeia no meio desse processo. Mas vai continuar Sim. sendo a derivada da função de cima sobre a derivada da função de baixo. Ok. Tá? Produtos indeterminados. Então, vamos supor que a gente tem que o limite da função f de x com x tendendo a é igual a zero. E o limite da função de g de x com x tendendo a é igual a infinito ou menos infinito. Então, não está claro, né, se a gente tiver o limite dos produtos, né, o que daria? Porque um dá zero, o outro dá infinito. Então, o que vai dar esse produto? A gente viu primeiro, né, na parte anterior, usando o L'Hopital para regras do quociente, né, para divisores indeterminados. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Agora a gente está vendo produtos indeterminados. 0 vezes infinito. Há uma disputa entre f e g. Se f ganhar, a resposta é 0. Se g ganhar, a resposta é mais ou menos infinito. Então, pode haver um equilíbrio e a resposta ser um número finito, que é diferente de 0. Então, esse tipo de limite é chamado de forma indeterminada, do tipo 0 vezes infinito. Né? Porque uma função está tendendo a 0, a outra está tendendo a infinito. A gente pode lidar com ela escrevendo o produto como um quociente. Então, em vez de escrever o produto f e g, onde um é 0 e o outro é infinito, a gente transforma ele em f sobre 1 sobre g, ou g sobre 1 sobre f. Porque se um agora tender a 0 e o outro é infinito, a gente simplifica, ou às vezes consegue resolver esse limite. Então, isso converte um limite dado na forma indeterminada, do tipo infinito, infinito, usando a regra de L'Hopital de limite de 0 sobre 0. Então, a gente transforma 0 infinito em 0, 0. Então, calcule o limite de x de 0 pela direita de x ln de x. Então, o limite dado é indeterminado. Por quê? Quando o x tender a 0 pela direita, né, o primeiro fator x tende a 0, que é o próprio x, né, aqui. Enquanto o segundo fator, que é ln de x, tende a menos infinito. Então, se a gente escreve 1 sobre x, né, escrevendo dessa forma, né, em vez de escrever x, escrever 1 sobre x, então a gente tem que 1 sobre x tende a infinito quando x tende a 0. Logo, a regra de L'Hopital já vai permitir, porque vai ficar infinito sobre infinito. Então, a gente pode aplicar, né, nesse caso, né, se a gente transforma x em 1 sobre x, quando essa função aqui tender a 0 agora, pela direita, vai tender a infinito. E aí vai ficar infinito sobre infinito. Então, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. E a derivada do numerador vai dar 1 sobre x. A derivada do denominador deu menos 1 sobre x ao quadrado. Então, esse limite vai tender a 0. Alguma dúvida? Então, o macete, né, a dica aqui nesse caso, é transformar um produto num quociente. E aí esse produto, ao virar um quociente, ele vai virar um quociente que permite ser feito pela regra de L'Hopital. 0 sobre 0 é infinito sobre infinito. Então, ao resolver o exemplo 6, né, que esse que a gente acabou de fazer, outra opção seria escrever o ln embaixo, em vez do o x embaixo. Então, em vez de dar infinito sobre infinito, ele vai dar 0 sobre 0. Né? Mas acaba que esse limite pode dar uma derivada mais complicada, né, do que o que a gente começou. Então, em geral, é bom vocês escolherem quem vai ficar embaixo para as derivadas mais simples. A derivada de 1 sobre ln de x vai ser mais complicado de fazer do que a derivada de ln de x. Então, a gente vai deixar o ln de x no numerador e vai deixar 1 sobre x no denominador, para fazer, né, derivadas mais simples ao aplicar L'Hopital. Diferenças indeterminadas. Então, se a gente tem uma função f de x que tende a infinito e g de x que tende a infinito, então o limite da diferença, né, vai dar uma forma indeterminada, porque o limite vai dar
qual que é mais infinito? Então, ele vai dar infinito menos infinito. Então, é chamado indeterminado do tipo infinito menos infinito. De novo, tem uma disputa entre F e G, e a resposta será mais infinito ou menos infinito. Se esse ganhar é mais, se esse ganhar é menos. Ou haverá entre eles um equilíbrio, resultando no número finito? Também pode acontecer. Então, para descobrir, vamos tentar converter a diferença num quociente. Então, nós vamos tentar transformar isso num quociente, achar um denominador comum, né? E botar em evidência esse denominador, de maneira a encontrar uma forma que seja do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, para a gente aplicar o L'Hopital. Então, também vamos fazer uma manipulação nessa função para ela ser aplicável ao L'Hopital. Então, calcule o limite de 1 sobre ln de x menos 1 sobre x menos 1. Então, observe que o primeiro limite, né, tende a infinito e o segundo tende a infinito, quando o x tende a mais 1. Logo, ele é do tipo indeterminado, infinito menos infinito. Então, para resolver isso, a gente vai primeiro começar com o denominador comum. Então, o denominador comum vai ser o produto. Então, Ô, professor, tem um Sim. traço ali depois do 1 ou é coisa que eu tô vendo? Qual 1? Igual, quando o x tende a 1, tem um traço ali, não tem? É quando o x tende a 1 pela direita. Aqui é uma cruz. Esse mais aí. Porque aqui ficou apagadinho. Ó. Ok. A imagem aqui ficou apagada, aqui ficou mais forte. Atendendo a 1 pela direita. Podemos começar com o denominador comum. Então, ele tirou o mínimo múltiplo comum, isso dividido por ln de x dá x menos 1, e isso dividido por x menos 1 dá menos ln de x. Então, agora a gente pode novamente ver que quando o x tende a 1, o numerador e o denominador vão dar 0. Se em cima e embaixo vai dar 0, então a gente pode aplicar L'Hopital uma segunda vez. Então, a derivada da função de cima vai ser o quê? A derivada de x é 1, a derivada de menos 1 é 0, e a derivada de ln de x é 1 sobre x. A derivada de x. Agora você teria que aplicar a regra do produto aqui, tá? Então, aplicando a regra do produto dessas derivadas, a gente encontraria 1 mais x vezes 1 sobre x mais ln de x. Vocês querem que eu abra essa derivada de baixo ou vocês conseguem ver? Aplicando a regra do produto. E aqui tem que chamar isso de 1, né? A regra da cadeia para x menos 1, e aqui é a regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda. Então, a primeira, x menos 1, vezes a derivada da segunda, ln de x, que é 1 sobre x, vezes a segunda, que é ln de x, vezes a derivada da primeira, que é 1. Então, agora a gente pode reescrever, né, essa função. Então, da esquerda para a direita, né, foi tirado o mínimo múltiplo comum, e ao tirar o mínimo múltiplo comum, ficou x menos 1 em cima e x menos 1 mais x ln de x embaixo. Então, daqui da esquerda para a direita, é só tirar o mínimo múltiplo comum, tanto no numerador quanto no denominador. Aí o x vai cortar dos dois lados. Novamente, a gente tem um limite agora do tipo 0 sobre 0. Então, a gente pode aplicar o L'Hopital mais uma vez. Ou seja, quando você tem um limite que dá 0 sobre 0, você aplica o L'Hopital. Se ele dá 0 sobre 0 de novo, você aplica de novo o L'Hopital. Você deriva, então, pela segunda vez agora. Então, fazendo a segunda derivada dessa função, a gente vai derivar x menos 1, né? Derivando x menos 1 dá 1, derivando a função de baixo dá 1 mais x vezes 1 sobre x mais ln de x. Então, esse limite vai dar 1 sobre 2 mais ln de x, quando o x tende a 1 pela direita, ln de x tende a 0, isso tende a meio. Ou seja, a gente aplicou num limite da diferença, onde daria infinito menos infinito, a gente fez, né, o primeiro passo, né, foi achar um denominador comum, depois a gente mostrou que isso era do tipo limite de 0 sobre 0, aplicamos o L'Hopital uma vez, mostramos que ele era um limite do tipo 0 sobre 0, aplicamos o L'Hopital novamente, e aí descobrimos que deu meio. Potências indeterminadas. Então, vocês estão entendendo que a gente está pegando quociente, produto, subtração e agora potência, e transformando ele na forma que o L'Hopital pode ser aplicado. Para a gente descobrir agora limites que eram antes indeterminados, a gente está encontrando uma técnica, né, para encontrar os valores deles. Então, potências indeterminadas. Vamos supor que a gente tem um limite de x tendendo a A de uma função f elevado a uma função g. Né? Da mesma forma, né, se a gente tiver o limite de f de x com x tendendo a igual a 0 e o limite de g de x com x tendendo a 0, a gente tem um limite que é do tipo 0 elevado a 0. Isso é indeterminado. Né? O que é 0 elevado? Qualquer número elevado a 0 é 1, menos 0. Né? Então é indeterminado. Limite de. Agora, se der o limite de f de x dá infinito e g dá infinito, a gente tem um limite que é do tipo
infinito elevado a zero. E a gente também pode ter limites do tipo 1 elevado a infinito, ou seja, todos esses limites, né, de potências, né, que a gente está vendo são indeterminados. 0 elevado a zero, infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer, resolver, né, tirando o logaritmo natural. Então, a gente tira o ln de y dos dois lados. Então, tiramos o ln de y e o ln de f de g de x virou g de x ln de f. Agora, a gente pode escrever essa função como uma função exponencial. Então, a gente pode escrever f de x elevado a g como sendo o exponencial de g de x ln de f de x. Então, a gente transformou uma potência num exponencial. Em qualquer método, a gente leva um produto indeterminado agora. Agora, em vez de ter uma potência indeterminada, esse produto é determinado, porque ele é do tipo zero infinito, por exemplo, ou do tipo 0, 0. Nesse caso é zero infinito. Então, vamos fazer através dessa técnica, né, transformar o limite de uma potência num exponencial de um produto indeterminado. Então, a gente quer saber o limite dessa função quando x tende a zero. Se x tender a zero, sendo de 0 é 0, então vai dar 1, e o cotangente de zero cotangente é cosseno sobre seno, é infinito. Então, que a gente teria um caso típico, né, de 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é indeterminado. Então, a gente pode reescrever esse limite. Aí, como que a gente vai fazer isso? Tirando o ln dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Ao tirar o ln do lado direito, a gente pode reescrever essa função como cotangente de x, ln de 1 mais seno de 4x. Se vocês tiverem dúvida em alguma parte dessa dedução, vocês me pausam, tá? Me perguntam. Agora que a gente tem o ln, a gente vai reescrever esse limite, né, como sendo o expoente. Tá? Então, o ln de y, né, a função final, deu ln de 1 mais seno de 4 de x sobre tangente de x. Agora que a gente tem essa função desse jeito, ó, em cima, a gente mudou, então. Em vez de a gente ter uma função que é 1 elevado a infinito, a gente ficou tendo agora, né, 0 sobre infinito. O limite do 0 sobre 0, né? 0 sobre 0. Um limite indeterminado do tipo 0 sobre 0. Então, se eu tenho 0 sobre 0, eu posso aplicar o L'Hopital. Então, a derivada do de cima vai dar 4 cosseno de 4x sobre 1 mais seno de 4x, e a derivada da tangente de x é secante de x ao quadrado. Agora, quando eu tender meu x tender a 0 pela direita, isso vai tender a 4. Então, até agora, a gente calculou o limite de ln de y, mas o que realmente queremos é o limite de y. Então, como que a gente pode voltar? Porque a gente achou o limite do ln agora, né? Que a gente usou a ideia do ln dos dois lados para transformar a potência num quociente. Então, para encontrar agora, voltar e encontrar, a gente pega o limite original que a gente queria calcular, que era esse, né? E transforma esse limite, né, no limite do exponencial. Ao fazer o limite do exponencial, a gente encontra que o limite original que a gente queria era igual a exponencial de 4. Todo mundo entendeu a passagem daqui para cá? Ótimo. Porque aqui é equivalente, né? Essas duas funções aqui são equivalentes, a da esquerda e a da direita. Então, é só substituir o ln de y pelo valor que a gente encontrou, que foi 4. Continuando, então, outras aplicações de derivação, a gente vai agora ver como que a gente esboça curvas, né, utilizando as derivadas como um roteiro, né? Então, a gente vai ver roteiros para esboçar uma curva. Então, essa primeira lista que a gente vai ver vai servir para esboçar curvas de certas funções à mão. Lógico que nem todos os itens são relevantes para todas as funções. Vai ter função que alguns itens se aplicam e funções que alguns itens não se aplicam. Né? Uma curva, por exemplo, pode não ter assíntota ou não ser simétrica. Então, a gente vai ver técnicas de esboçar uma curva onde a simetria pode simplificar isso, a assíntota pode simplificar isso. Mas se a função não tiver nem simetria nem assíntota, você não vai aplicar essa respectiva técnica. No entanto, o roteiro vai fornecer as informações para fazer esse esboço e vai mostrar os aspectos importantes dessa função. Então, a primeira é o domínio. Então, a primeira coisa que é útil é determinar o domínio D da função, ou seja, os valores na qual a função está definida para x. O segundo
passo é encontrar interseções com os eixos. As interseções com eixo y é onde a função está em x igual a zero. Segundo, encontrarmos as interseções com o eixo x, ou seja, y igual a zero. Então, você pode omitir esse passo se a equação for difícil de resolver. Mas se ela for fácil, você encontra as interseções com o eixo y e o eixo x. Depois a gente vai verificar a simetria. Se a função é do tipo que, se você trocar x por menos x, ela continua igual, então ela é simétrica em todo x. Então ela não muda, né? Nesse caso, a gente fala que a função é par. Então é mais uma dica. Significa que o trabalho já está cortado pela metade. Se a gente entender só o lado positivo, a gente espelha o lado negativo, né? Como nessa função. Se a gente conhecer só o lado direito, se a gente aplicar a regra e descobrir que, ao substituir x por menos x, ela é idêntica, a gente vê que ela é par e só representa metade, só deduz metade. Alguns exemplos são x ao quadrado, x à quarta, módulo de x e cosseno de x. São funções pares que você só precisa saber representar metade e dobrar os dois lados da função. Outra dica é se ela for ímpar. Da mesma forma, né? Se ela for ímpar, a gente só precisa fazer x maior ou igual a zero e depois a gente roda de 180 graus esses dois quadrantes, né? Então a gente faz uma simetria rotacional. Então, tanto a simetria par como a simetria ímpar já simplificam um problema e você só precisa fazer o x positivo. Se a função não tiver simetria par nem ímpar, você não vai aplicar essa sequência, essa ordem na sequência. Alguns exemplos são y igual a x a cubo, x à quinta e seno de x. Se a função f de x mais um número p for idêntica a f de x, significa o quê? Que essa função é periódica, porque eu andei um fator p para frente, que é o período, e caí no mesmo valor de y, né, da função. Então, a gente fala que a função é periódica, né? Por exemplo, né, y igual a seno de x vai ter um período de 2π. A cada 2π, a função volta a ter o mesmo valor em y, que é 1. A tangente também. A cada fator π, ela volta a ter um valor de 1. Então, se a gente sabe como que é o gráfico no intervalo periódico, a gente pode simplesmente trasladar esse intervalo e descobrir a função em todo o intervalo que a gente queira representar. Assíntotas, né? A gente pode descobrir as assíntotas horizontais, fazendo o limite da função, e com isso, ao fazer o limite da função com x tendendo a infinito, igual a L, né? A gente tenta encontrar as assíntotas horizontais das funções. Né? A mesma forma, a gente poderia fazer o limite da função tendendo a f de x, e pode ser que, em vez de dar igual a um número constante, que seria a assíntota, ela dê infinito ou menos infinito. O que mostra, né, que ao invés de ser uma assíntota, né, ela seria talvez um eixo vertical. Assíntotas verticais. Então, nesse caso, a reta x igual a A é uma assíntota vertical se uma das afirmativas for verdadeiras. Se, ao aproximar a função pela direita de A, ele der infinito, pela esquerda der infinito, se pela direita der menos infinito, ou pela esquerda dar menos infinito. Então, se o limite pela esquerda e pela direita, né, derem mais ou menos infinito, significa que ela tem uma assíntota vertical. Então, essas funções racionais, né, a gente pode igualar a zero o denominador e descobrir qual que seria o valor dela. Mas, para muitas funções, esse método não vai se aplicar. Além disso, esboçar a curva é muito útil. Então, a gente tem que saber qual das afirmativas em 1 vai ser verdadeira, né? Por exemplo, se f de A não estiver definida, mas A for uma extremidade do domínio, então você tem que calcular um limite à esquerda e um limite à direita, seja ele infinito ou não. Assíntota oblíqua. Assíntota oblíqua, né? É aquelas coisas que a gente viu da derivada que pode dar um crescimento ou um decrescimento, os intervalos. Então, a gente pode usar aqueles testes, né, de crescimento e decrescimento, que é a derivada primeira ela é positiva até aquele ponto, do ponto crítico, e depois a derivada primeira é negativa, então eu tive um crescimento, depois eu tive um decrescimento. Então, esse seria aquele teste que a gente fez na última aula, crescimento e decrescimento. Depois, calcular a derivada da função, né, no quais os intervalos é positiva, crescente, e os intervalos no quais ela é negativa, decrescente. Como que a gente acha máximos e mínimos locais? Então, isso aqui a gente está resumindo, tá, gente? Tudo que a gente viu no início da aula do curso do capítulo 4 até aqui, para esboçar um gráfico, né, com as propriedades de derivada primeira e segunda. Então, máximo e mínimo local, a gente encontra números críticos
nas quais C, a derivada da função naquele ponto, é zero ou ela não existe. A gente usa, então, o teste da primeira derivada, e se a derivada muda de positiva para negativa, em um número crítico, a gente chama de máximo local. Se ele muda de negativo para positivo no número crítico, a gente chama de mínimo local. E, usualmente, é preferível usar o teste da primeira derivada, você também pode usar o da segunda derivada, onde no ponto crítico tem que ser igual a zero, a derivada primeira, e não pode existir em zero a derivada segunda. Nesse caso, a gente encontra que se a derivada segunda for maior do que zero, ela é concavidade, né, para baixo, para cima, e seria um mínimo, e se a derivada segunda é menor do que zero, é concavidade para baixo e é o máximo. Concavidade de ponto de inflexão, calcule a derivada segunda e faça o teste da concavidade. Ela é côncava para cima se a função for maior do que zero, e para baixo se for menor do que zero, a derivada segunda. Aonde a gente estiver nos intervalos, concavidade para cima e concavidade para baixo, naquele intervalo que isso está acontecendo, a gente teria um ponto de inflexão, quando muda a direção da concavidade. Então, fazendo os passos A a G, a gente pode esboçar nosso gráfico. Colocar as assíntonas com linhas tracejadas e marcar as interseções dos eixos, os pontos de máximos mínimos e os pontos de inflexão. Ou seja, em vez de eu desenhar minha função por tabelinha e ligando os pontos, eu descubro todos os pontos críticos, máximos, mínimos, inclinações, e aí eu desenho sem precisar fazer uma tabela. Então, faça a curva passar por esses pontos, substituindo ou descendo de acordo com E, e a concavidade seguindo as assíntotas. Então, se a precisão for necessária, você pode calcular o valor da derivada naquele ponto. A tangente indica a direção na qual a curva segue. Então, vamos usar esse roteiro para esboçar a curva desse gráfico. 2x ao quadrado, 2 vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Então, primeiro vamos encontrar o domínio. Então, esse domínio vale quanto? Né? Esse domínio não pode ser, x não pode ser diferente de 1, né? Porque a diferença x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de 0, né? Para esse denominador não explodir. Para isso, x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Ele não pode ter esse valor. Então, os limites que a gente teria seria de menos infinito até menos 1, onde menos 1 seria o intervalo aberto, né? Onde ele não poderia entrar, porque senão ela vai para infinito. E a gente teria de menos 1 a 1 no intervalo aberto também, onde ele não daria 0, e no intervalo aberto de 1 até infinito. Então, ao verificar esse domínio, a gente já percebeu, né, os três passos que a gente tem que verificar. Então, as interseções com os eixos x e y são 0. Ou seja, em x igual a 0, né? E no de baixo, né? Y a gente teria igual a 0. E vice-versa. Uma vez que a função f de menos x é igual a f de x, a gente sabe que ela é par, então ela é simétrica em relação ao eixo y. Então a gente poderia resolver somente para x positivo, por exemplo. Na letra D, a gente vai aplicar L'Hopital. Né? Não, L'Hopital não. Aqui foi aplicado a divisão pela maior potência. Então a gente vai calcular o limite da nossa função, né, no infinito, para tentar encontrar qual que seria, né, os valores que ela tende nisso. Então aqui a gente divide por x ao quadrado em cima e embaixo, e o limite dá igual a 2. Então quando a nossa função vai para mais ou menos infinito, ela tende ao valor 2. Então 2 é uma assíntota horizontal, usando o passo D. Uma vez que o denominador é 0, quando x é igual a mais ou menos 1, a gente pode calcular o limite à direita e à esquerda de mais ou menos 1 e verificar que ele vale mais e menos infinito. Logo, a gente vai ter as retas x igual a 1 e x igual a menos 1 como assíntotas verticais. Então, a gente já tem informações sobre os limites e as assíntotas. Então, a gente já pode traçar um esboço preliminar mostrando as partes da curva próxima das assíntotas. Então, a gente já viu que tem uma assíntota aqui, uma assíntota aqui, uma assíntota aqui. O segundo passo seria calcular a derivada primeira da função. Então, ao fazer a derivada primeira da função, a gente chega em menos 4x sobre x ao quadrado menos 1 sobre 2. E a gente consegue ver, né, que a derivada dessa função ela é maior do que 0 quando x é negativo. X é negativo não importa para o denominador, mas o numerador fica positivo. Então, a função é positiva para x negativo, e ele tem que ser diferente de menos 1, né, para ele não dar 0. E quando o x for positivo, a derivada é negativa. E a gente já percebe também que ele é crescente no intervalo de menos infinito a menos 1, aberto, e do intervalo de menos 1 a 0, e decrescente de 0 a 1, de 1 a infinito. Então, um único número crítico que a gente encontrou foi x igual a 0, uma vez que a derivada muda de positiva para negativa em 0.
Então, e a função em 0 igual a 0 é o máximo local pelo teste da primeira derivada. Então, agora a gente vai analisar a derivada segunda da função. A gente chega nisso e a gente vai analisar se ela é positiva ou não para saber a concavidade. Então, uma vez que acima é positivo para qualquer valor de x, positivo ou negativo, então a gente vai analisar ela só para a função de baixo. Então, a derivada segunda é maior do que 0 se o módulo de x for maior do que 1. E a derivada segunda vai ser menor que 0 se o módulo de x for menor do que 1. Então, ela é côncava para cima de menos infinito a menos 1 aberto, de 1 a infinito, e côncava para baixo de menos 1 a 1. E não há ponto de inflexão, já que eles não estão no domínio de f, 1 e menos 1. Então, usando a informação A e a G, a gente pode fazer o esboço da nossa figura. Então, vocês podem, analisando a figura, talvez em casa, né, junto com os passo a passo, né, para vocês verificarem a ideia do esboço. Né? Porque aqui talvez foi muita informação, depois apareceu o gráfico. Né? Vocês podem pegar o gráfico e seguindo as informações e verificando os testes que foram feitos para chegar até aqui. Ô, professor, teria como voltar na página 18 rapidinho? É só para mim ver uma coisa. Sim? Não, tá, 19, tá certo aí, pera. Tá, beleza. Pode continuar, pode continuar. É só... Eu queria tirar uma dúvida. Já viu? Já. Assíntotas oblíquas. Algumas curvas vão ter assíntotas oblíquas, né, em vez de ser ou no eixo vertical ou no eixo horizontal. Ou seja, não é nem vertical nem vertical. Né? Então, nesse caso, né, a gente está aqui com uma equação da nossa função menos a equação de uma equação de primeiro grau. Mx mais b é uma reta oblíqua. Né? Então, essa equação é chamada assim, assíntota oblíqua, né? E ela vai ter uma certa distância, né, que é o que está calculando esse limite, entre essa assíntota e a nossa função. Então, quando o x tende a infinito, no caso dessa função, né, a assíntota oblíqua se aproxima do valor da função, tanto que a diferença entre elas dá igual a 0. A mesma coisa poderia acontecer para menos infinito. Então, para essas funções racionais, onde a gente tem assíntotas oblíquas, acontece quando a diferença entre os graus do numerador e do denominador é igual a 1. Nesse caso, ou seja, se a gente tem uma diferença nesses graus do polinômio, né, do numerador e do denominador. Nesse caso, a equação de uma assíntota oblíqua pode ser encontrada por divisão de polinômio, como no exemplo a seguir. Então, o numerador tem 1 grau a mais do que o denominador, significa que ela tem uma assíntota oblíqua. E aí a gente pode usar, né, o método de dividir pelo maior polinômio para tentar encontrar isso. Então, o domínio dessa função é de menos infinito a infinito. As interseções, a gente vai esboçar o gráfico. Né? As interseções com os eixos x e y são 0. X e 0 se encontram. Né? A função é ímpar, porque se eu substituir x por menos x, o numerador vai dar negativo. Então, ela é simétrica em relação à origem, a gente poderia fazer a rotação de 180 graus. E como x ao quadrado mais 1 nunca é zero, não vai ter assíntota vertical. E quando eles tendem a infinito, tanto a função, quando x tende a infinito, ele tende a infinito tanto em cima quanto embaixo, não vai ter assíntota horizontal também. Então, essa função não tem assíntota nem vertical nem horizontal. A divisão dos polinômios vai fornecer o quê? Então, se a gente dividir por x ao quadrado em cima e embaixo, faltou dividir embaixo. Tá aqui. Ó. Ele ficaria... foi dividido em cima e embaixo. Isso, dividindo em cima e embaixo por x ao quadrado, ela ficaria x sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. E aí, tirando um MMC, né, provavelmente a gente encontrou x menos x sobre x ao quadrado mais 1. Essa equação sugere que x é uma candidata à assíntota oblíqua. Então, y de x, né, que faltou a nossa função, né, na verdade. Então, de fato, vamos voltar aqui. Então, de fato, né, se a gente pegar a função f de x menos x igual a menos x sobre x ao quadrado mais 1, dividir por 1 sobre x em cima e por 1 sobre x ao quadrado embaixo, a gente vê que essa função tende a zero quando o x tende a infinito. Né? Vai dar 0 sobre 1. Então, a gente encontra que y igual a x é a assíntota oblíqua desse caso. Então, nessa função, a assíntota oblíqua é a própria função y igual a x.
A derivada primeira vai dar x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 3 sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, a derivada primeira vai ser maior do que zero para qualquer x, porque a gente só tem x ao quadrado. Então, né, f é crescente em todo o intervalo, de menos infinito a infinito. A derivada da função em zero é igual a zero, então ela não muda o sinal, então a gente não vai ter máximo ou mínimo local. Então, aplicando a derivada segunda, a gente consegue resumir ela nessas três funções, a gente pode colocá-las aqui e analisar a concavidade nos pontos críticos. Nos pontos críticos 0 e mais ou menos raiz de 3. Com isso, a gente encontra os pontos de inflexão e podemos esboçar a nossa função. Encontrando a assíntota, que é y igual a x, encontrando os pontos de inflexão e as concavidades para cima e para baixo, e é onde tem a inversão da concavidade. Alguma dúvida? Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Eu vou aproveitar que está um pouquinho mais cedo e vou... deixa eu parar de gravar aqui.